Hoje eu vou falar sobre Sócrates como um personagem literário e sobre como isso é fundamental para a gente entender o que é filosofia, como a gente entende a filosofia. E eu queria começar por essa parte. Se a gente pensar, se a gente se perguntar, o que é filosofia? Pessoas diferentes vão dar respostas diferentes. Não é fácil dizer o que é filosofia. O que é estranho, né? Você pega física, biologia, química, é fácil de dizer o que são essas ciências. Mas existe toda uma filosofia para saber o que é filosofia. Eu acho que no decorrer da história a gente pode fazer uma síntese e pensar em 4 definições diferentes. A primeira definição é a definição que é corrente nos dias de hoje, que a filosofia trata de certas ideias, defende ou refuta certas teses e trabalha com argumentos. Tem vários outros tipos de conhecimento que fazem isso também, mas a filosofia faria isso com alguns tipos específicos de conhecimento. Metafísica, ética, filosofia política, por aí vai. Então, esse é um ideal de filosofia, ou seja, um conjunto de disciplinas que são estudadas nas suas teses e argumentos. Uma outra definição de filosofia, que também é corrente hoje em dia, é também uma tendência para alguns autores, é a filosofia como crítica. Então, para muita gente, o principal da filosofia, o mais importante, seria que ela criticaria concepções vigentes, criticaria ideias que fundamentam a sociedade, olharia para certas teses com um olhar crítico. Então, essa também é uma tendência. A outra tendência é pensar a filosofia como um modo de vida, a filosofia da existência. A gente pensa a filosofia assim também. Um certo olhar racional, ou mais profundo, da existência e a busca de viver segundo esse ideal. Então a gente pega, por exemplo, o trabalho do Pierre Hadot sobre filosofia antiga. Ele entende a filosofia antiga como um modo de vida. E em quarto lugar, a gente pode pensar a filosofia como essa visão ampla e profunda do todo, a busca por construir essa visão e a busca por viver segundo essa visão ampla e profunda. Então a gente tem esses 4 modos de conceber a filosofia. E aí a gente pode tentar ir além. Tem 4 modos de conceber a filosofia, eles são diferentes uns dos outros. Um defende teses, o outro pensa na crítica, o outro pensa na existência, no modo como a gente conduz a existência, o outro tem essa perspectiva ambiciosa de uma visão do todo. Como eu falei, essa concepção de teses e argumentos é muito comum hoje em dia, essa visão crítica também, essa coisa do modo de vida entre existencialistas no século XX e segundo Pierre Hadot, no que eu tendo a concordar com ele, em alguma medida, isso se aplica à filosofia antiga, e um ou outro filósofo durante a história da filosofia. E essa visão da totalidade é a concepção da filosofia de Platão, dos estoicos, de Epicuro, de Aristóteles, dos filósofos antigos e dos medievais também. Essa ideia foi sendo deixada de lado no decorrer da Idade Moderna. Mas é aquilo. Então a gente tem 4 visões diferentes da filosofia. Será que existe uma unidade por trás delas? Será que a gente consegue dar um passo além e encontrar a unidade profunda dessas 4 visões? Ao meu ver, isso é possível quando a gente entende o seguinte, uma coisa muito curiosa. A filosofia, a nossa ideia do que é filosofia, ela surgiu a partir da figura de Sócrates. Se a gente pega Aristóteles, por exemplo, na Metafísica, ele vai falar que a filosofia vem desde Tales de Mileto.
Sócrates é do século V, o Tales está aí no século VII, ou seja, tinha uma tradição de quase 200 anos de filosofia quando Sócrates surgiu. Como é que Sócrates define o que é filosofia? A questão é a seguinte: esses filósofos pré-socráticos, eles não chamavam a si mesmos de filósofos. A palavra filosofia não era usada por eles para falar do que eles faziam. É Aristóteles que está falando que eles faziam isso que o mestre dele, Platão, que o mestre de Platão, Sócrates, estavam fazendo. Entendem? Aristóteles pega esses autores anteriores e fala: olha, eles estão fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Ele vê uma continuidade. A continuidade existe. Aristóteles não criou essa continuidade. Mas esses autores não se entendiam como filósofos. Eles podiam ser... Aí, a nomenclatura é uma questão debatida em cada um, o que eles estavam fazendo. E tem muita projeção do trabalho acadêmico desde o século XIX, que projetaram o iluminismo na Grécia e pensaram os filósofos pré-socráticos são precursores dos cientistas, essas coisas, quando a realidade é muito mais selvagem, como alguns autores contemporâneos têm demonstrado, mas a gente não vai tratar disso aqui. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu já falei aqui que eu acho muito curioso, né? Como é que um sujeito que escreveu um poema em hexâmetro datílico, hexâmetro datílico é o método de Homero e de Hesíodo, né? Hesíodo está falando dos deuses, da totalidade, do real, da perspectiva mitológica. Como é que um autor que escreveu um poema em hexâmetro datílico, falando sobre as revelações que uma deusa trouxe para ele numa catábase e que era considerado pelos seus concidadãos como um iatromante? O que é um iatromante? É uma mistura de médico com profeta. Como é que a gente lê esse poema e fala que esse poema é o primeiro tratado de lógica do Ocidente? Parmênides. Então, assim, realmente existe uma projeção dos anseios, principalmente desses autores alemães do século XIX que deram essa base, essa visão do que é a Grécia para nós, e que tinham todo um projeto iluminista, de modernidade, político no meio, né? E aí leram esses autores do jeito que, de alguma medida, eles se entendiam. Mas, então, a palavra filósofos e filosofia ganha os contornos que ela tem até os dias de hoje com os diálogos de Platão. A palavra já está corrente no século V, mas ela significa o cultivo de um conhecimento, de uma cultura geral. Uma pessoa que gosta de conhecer as coisas, ele é um filósofo. Não um filósofo como a gente entende. A pessoa que quer conhecer, saber os costumes dos povos, gosta de aprender as coisas. Isso que a palavra filósofo significa quando ela entra em circulação. Ela aparece, por exemplo, em Heródoto, depois em outros autores. É Platão que vai definir a palavra filósofos como essa palavra que designa aquilo que a gente entende mais ou menos hoje por filósofo. E como é que ele faz essa definição? E por que a gente seguiu a visão de Platão nessa definição? Porque Platão, além de ser um grande filósofo, e um dos maiores filósofos da Grécia, talvez o maior, né? Ele também era um dos maiores escritores da Grécia. E os textos que ele escreveu não são tratados de filosofia, mas são diálogos, eles têm um conteúdo dramático. Então, Platão não chegou um dia e definiu o que é o filósofo, apesar de que ele faz isso de vários jeitos diferentes em vários tratados. Mas o que ele fez foi criar um personagem que encarna o ideal desse filósofo. A visão de Platão prevaleceu porque ele mostrou o que é o filósofo de maneira literária, de maneira imagética. Ele criou o nosso imaginário sobre o que é um filósofo. O que é um filósofo? Sócrates. Em outras palavras, qual que é a unidade para todas as definições de filosofia que eu sintetizei, mais ou menos, nessas 4? A unidade é Sócrates. A gente podia falar, parafraseando Aristóteles, a filosofia se diz de muitos modos a coisa da analogia.
mas todas tendo referência a um primeiro termo. Esse primeiro termo é Sócrates. Em outras palavras, se foi Platão que definiu a filosofia, se ele definiu a filosofia trazendo para a nossa imaginação esse personagem de Sócrates dos seus diálogos, a filosofia, em última análise, é imitatio Sócrates, imitação de Sócrates. O que é filosofia? Como é que a gente define filosofia? Filosofia é fazer mais ou menos o que Sócrates fazia. Quando a gente pensa nessa perspectiva, essas 4 definições de filosofia se encaixam aí. A gente vê nos diálogos de Platão Sócrates elaborando argumentos e defendendo teses. Na República tem tese, no Fédon tem tese, em vários diálogos tem teses. E argumentos, defendidos por argumentos. Mas a gente vê também nos diálogos a refutação. Começo da filosofia de Sócrates, e vários diálogos ficam só nisso. A crítica das ideias vigentes, o método dialético empregado para minar as opiniões que eram tomadas como certezas. Filosofia como crítica é uma coisa que Sócrates fazia também. Depois, a filosofia como modo de vida. Sócrates, nos diálogos de Platão, ele aparece muitas vezes como átopos. A atopia é uma das características mais marcantes de Sócrates, que várias vezes é frisada. O que é atopia? Ele é diferente de todos os outros. Topos, lugar. Atopos é fora de lugar. Atopia é essa qualidade de estar fora de lugar. Ou seja, ele não é como todo mundo. Por quê? Porque ele adota um modo de vida que não é um modo de vida da multidão. Os gregos tinham essa palavra para falar da multidão. Hoi polloi, os muitos. Sócrates não se comportava assim. Ele vivia de um modo filosófico, buscando a virtude e buscando entender os princípios a partir dos quais essa virtude podia ser vivida. Não é só uma vida virtuosa, mas é uma vida que compreende como deve ser vivida. Tem aquela famosa frase da apologia de Sócrates: uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Então, a gente examina os princípios que guiam a nossa vida e vive de acordo com os princípios que a razão entendeu que são os melhores. Então, a filosofia é um modo de vida para Sócrates, diferente do modo de vida da multidão. E, por fim, se a gente pega o Sócrates do banquete, da República, de outros diálogos, a gente vê lá esse projeto platônico da filosofia como a busca dessa visão da totalidade. Quem não tem a visão da totalidade não pode ser um dialético. Platão vai falar na República. Ou seja, essas 4 definições de filosofia são 4 coisas que Sócrates faz nos diálogos de Platão. Sócrates é o primeiro analogado da filosofia. A filosofia se entende a partir da figura de Sócrates, mas não de qualquer figura de Sócrates. É a figura de Sócrates construída por Platão. De algum modo, Platão é o criador da filosofia, tal como a gente entende. Depois, a partir do que Platão entendeu como filosofia, a partir da experiência dele com Sócrates e com os pitagóricos também. Aristóteles vai falar, mas isso tinha esses autores todos que faziam alguma coisa parecida. E aí cria essa tradição filosófica. E Platão, ele cria essa imagem do filósofo, narrativamente, imageticamente, ele dá definições também, mas uma das estratégias que ele usa, que é importante para ele, é distinguir o filósofo do sofista. Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que não é o sofista. Por isso que o tempo todo tem esse embate, em vários diálogos, de Sócrates com os sofistas. Um dos jeitos de definir quem é o filósofo é contrastar ele com o sofista. Por que Platão está fazendo isso? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque
as pessoas na época de Platão, e principalmente no século V, quando Sócrates viveu, não sabiam diferenciar o filósofo do sofista. Não tinha essa diferenciação clara. É Platão que está marcando isso. Não tinha nem o termo filósofo sofista como termos diferentes e antagônicos. É Platão que está construindo essa oposição. Quando a gente vai ver as nuvens aqui, né? O Aristófanes falando de Sócrates e os autores falando dessas ideias, a palavra sofistés e outras palavras são usadas indiscriminadamente. Não tem essas palavras não têm essa diferenciação ainda. Porque quem vai, né, ser o principal, pelo menos, autor que vai diferenciá-las e contrastá-las e opô-las é Platão. Então as pessoas não diferenciavam do que Sócrates e os sofistas faziam. Eles entendiam esses pensadores como proponentes de novas ideias. Ideias interessantes e perigosas. Sócrates foi condenado à morte por isso. Segundo motivo que faz Platão, e isso é importante, Sócrates foi condenado à morte para Platão, injustamente, em parte porque tomaram ele como um sofista. Ele foi acusado de negar os deuses e corromper a juventude. Corromper a juventude era uma acusação que era feita por uma parte da população aos sofistas. Mas tem um segundo motivo, a gente já falou sobre ele aqui na aula também. Platão, quando ele concebe o projeto pedagógico dele e cria a escola dele, no qual esse projeto vai ser levado a cabo, quando ele cria a academia, ele tem como rival a escola de Sócrates, esse grande retórico ateniense, que no século IV, no início do século IV, também cria sua escola de retórica, sistematizando o ensinamento dos sofistas. Como a gente já falou também, por causa de Platão, a imagem dos sofistas é meio queimada. A gente acha que os sofistas são pilantras, que ensinam a enrolar as pessoas, mas não é esse o caso. É claro que devia ter sofistas que faziam isso, né? Mas os grandes sofistas, eles estavam propondo uma continuação da educação, a gente já falou sobre isso, né? Depois do ensino básico, que era fundamentado na ginástica e na música, uma educação para a prudência, para que a pessoa tivesse uma sabedoria de vida, soubesse falar bem e soubesse agir bem nos negócios da cidade, inclusive numa democracia como Atenas, podendo assumir algum papel importante por causa dessa educação que ele recebeu. Essa educação sofística foi condensada na escola de Sócrates e serviu de base dessa educação retórica, que foi a educação mais importante da antiguidade. A educação superior mais frequentada na antiguidade e que continuou até o século XIX. Tá? Continua na Idade Média. Na Idade Moderna ela é retomada com força total. Os jesuítas, quando vão propor o seu modelo pedagógico, é o modelo pedagógico mais importante da Idade Moderna, eles se baseiam no Tratado de Quintiliano. Quintiliano é um retórico romano que fez o melhor condensado, não é condensado, a melhor exposição, que é em vários livros, da educação retórica antiga. E isso chega até o século XIX, quando essa educação para a prudência é substituída por uma educação mais técnica, né? de profissionais, administradores, burocratas, etc. Então, Platão, ele está também falando o seguinte: olha, o que eu estou propondo aqui é isso que Sócrates fazia, que é melhor do que o que os sofistas faziam, que indiretamente, né, ele não está falando claramente, mas é isso que ele, para o bom entendedor, ele está falando, que é o que Sócrates está ensinando. Tem essa oposição entre as escolas de Platão e Sócrates. Então, tem esses dois grandes motivos para essa diferenciação. Agora, tem uma coisa mais curiosa ainda. Platão não inventou essa ideia de Sócrates como personagem. Porque é isso, o Sócrates platônico é um personagem, não é o Sócrates histórico. Tem toda uma discussão para saber se o Sócrates da apologia de Sócrates é histórico. Primeiro assim, tem uma discussão entre os autores. Tem alguns
autores, como, por exemplo, o Gregory Vlastos, que achava que os diálogos aporéticos são considerados os primeiros diálogos, aqueles que terminam sem uma solução para o problema que estão examinando. Eles seriam mais próximos do Sócrates histórico, e aí os outros que teriam mais teses, fala de mundo das ideias e tal, seria mais platônico. É uma interpretação possível, mas eu não acho que é a melhor interpretação. E aí tem alguns autores que acham que todos esses textos são textos platônicos, Sócrates é um personagem, pode ter alguma coisa de Sócrates ali, mas Platão está principalmente veiculando as suas ideias, suas propostas. Mesmo nos diálogos aporéticos. Os diálogos aporéticos, o Charles Kahn, ele fala de uma leitura ingressiva, ou seja, ele acha que os diálogos aporéticos terminam em aporia, terminam sem uma solução, para atiçar a curiosidade dos leitores para os diálogos que virão. Eu digo mais, a minha interpretação é essa, mais radical. Platão atiça a curiosidade dos leitores para que esses leitores busquem Platão, busquem a filosofia e tentem, então, ter ideias melhores. É uma propaganda do projeto pedagógico platônico, que em algum momento se concretiza na academia. É uma peça de marketing também, não é só filosofia. Está fazendo a pessoa gostar de filosofia, ficar querendo saber a solução dessas questões, e aí a pessoa buscar a filosofia. E aí, mesmo esses autores, por exemplo, Charles Kahn, que acha isso, ele acha que pelo menos a apologia de Sócrates tem um fundamento histórico. A apologia de Sócrates, pelo menos, vai falar quem Sócrates era, e pela apologia a gente pode falar, então, algo sobre Sócrates. Mas alguns comentadores, e eu também tenho essa posição, quando a gente lê, a gente vê que a apologia é uma grande introdução ao projeto platônico. Tem várias ideias que aparecem numa frase ou outra na apologia que depois ele vai desenvolver. Se a gente compara a outra apologia de Sócrates que escreveram, que chegaram até nós, que é a de Xenofonte, é diferente. Então, por que a gente vai achar que a de Platão é verdadeira e a de Xenofonte é falsa? Eu acho que Sócrates, em Platão, é desde sempre um personagem com reminiscências históricas, que é difícil de avaliar quais são. Mas que Sócrates, em Platão, é sempre um personagem. Só que o interessante é isso que eu estava falando. Não foi Platão que inventou Sócrates como um personagem. Na verdade, o que aconteceu, a gente tem o testemunho de Aristóteles na Poética. Ele fala dos logoi socraticoi. Os discursos logoi socráticos. Que eram cultivados pelos discípulos de Sócrates. Sócrates teve um círculo de discípulos, muitos deles desenvolveram uma filosofia própria, um diferente do outro, que debatiam entre si, que criaram escolas rivais. E aí, algum dia, alguém começou a veicular essas ideias que eles mesmos tinham construído a partir da experiência deles com Sócrates, influenciados por Sócrates, na forma de diálogos, tendo Sócrates como personagem. Platão não é o único. Platão é o maior deles, isso com certeza. Mas ele não é o único escritor de logoi socraticoi. Infelizmente, chegaram pouquíssimos desses textos para nós. Completos, chegaram os de Platão, e aí a gente tem muitos diálogos de Platão, né? Mas chegaram também alguns textos de Xenofonte, que era um outro discípulo de Sócrates. São textos que o Sócrates é muito diferente do Sócrates platônico. Tem muito menos vigor filosófico, porque Xenofonte estava muito mais preocupado com uma nobreza, com a virtude, com a frônesis, do que especificamente com filosofia. O Sócrates dele é muito mais prático e menos especulativo que o de Platão. Mas tem outros autores que chegaram até nós, alguma notícia ou algum fragmento, que também escreveram discursos socráticos. O Antístenes, por exemplo, Ésquines, dizem que o Ésquines escreveu 7 diálogos. O Fédon, que é o Fédon que dá o nome do diálogo platônico, ele era um discípulo de Sócrates mesmo, né? E ele escreveu 2 diálogos. Um sujeito chamado Euclides de Mégara, não é o Euclides matemático, é um outro, escreveu 6 diálogos.
O Aristipo de Cirene não escreveu exatamente um diálogo, mas escreveu um texto chamado Para Sócrates. Então, os discípulos de Sócrates cultivaram esses diálogos, chegaram até nós, textos de dois. Platão, ele está nessa tradição, ele é só o maior de todos, mas não necessariamente o primeiro, inclusive. E aí a gente pode pensar a seguinte questão: como é que Sócrates virou um personagem de diálogos? Como é que isso foi acontecer? Por que os discípulos de Sócrates começaram a fazer diálogos que tinham ele como o personagem principal? E a resposta também é muito legal. Porque não foram eles que inventaram Sócrates como personagem. Eles estão respondendo a quem, de fato, inventou isso. Que não foram filósofos, mas foram comediógrafos. Mais especificamente, o mais famoso deles, Aristófanes. E aí eu queria contextualizar um pouco Aristófanes, especialmente nas nuvens. Ele que consagrou pela primeira vez Sócrates como personagem, colocando Sócrates como personagem principal dessa comédia dele, As Nuvens. Mas eu queria contextualizar aqui As Nuvens, porque é o seguinte: Sócrates não aparece ou é mencionado apenas nas nuvens, nas comédias. Tá? O que acontece é isso. No século V, essas novas ideias começam a surgir. Os sofistas começam a ir, os grandes sofistas, a Atenas. Por causa da Guerra do Peloponeso, eles muitas vezes vão para lá como embaixadores. Mas lá a democracia está florescendo, a cidade é muito rica. Então tem muitos nobres que gostariam de aprender a falar bem e adquirir a sabedoria prática para poderem crescer na vida política. Então esses sofistas cobram caro e ganham discípulos. Começa a surgir uma espécie de iluminismo ateniense, uma aristocracia que rejeita os costumes tradicionais, a religião tradicional, baseado nessas novas ideias. Isso desagrada muita gente, desagrada especialmente o povo, que vê esses nobres não tendo respeito com coisa nenhuma que é importante. Né? Muita gente começa a criticar, muita gente começa a gostar dessas novas ideias, mas muita gente começa a criticar. E, como eu falei, não tem diferença entre filósofos e sofistas nessa época. E o grande representante dessas novas ideias em Atenas, nessa época, é Sócrates. Então, é por isso que Sócrates ele começa a ser mencionado em algumas peças. Por exemplo, é por isso que ele é o personagem principal das Nuvens. Aristófanes não está tão interessado em falar de Sócrates nas suas características mais específicas. Uma coisa ou outra ele fala, o jeito de olhar, alguma coisa assim, ele pega de Sócrates mesmo. Mas pensando nas ideias, Sócrates em Aristófanes é mais um representante desse movimento intelectual que está surgindo. Porque ele é ateniense. E a comédia é uma performance para atenienses que diz respeito à cidade de Atenas. Só que é interessante que é o seguinte, As Nuvens, As Nuvens é uma comédia que foi encenada em 423 a.C. Só que durante os anos 420 a 425, a gente vê várias, assim, dos fragmentos que chegaram até nós de peças, ou algumas peças de Aristófanes que chegaram completas até nós, a gente vê várias citações ou de Sócrates ou dessas novas ideias. Então, vou enumerar aqui para vocês verem. Tem essa peça, Os Convivas, que é do próprio Aristófanes, que tem como tema o conflito entre a educação tradicional e a educação moderna. Justamente o tema das nuvens. Essa peça não chegou até nós, mas a gente sabe que o tema era esse, que é justamente o tema das nuvens. Em 422, tem uma peça do Eupolis, chamado Os Aduladores.
também não chegou até nós, a gente só tem registro dela. E lá fala de Protágoras que charlataneia o bandido a respeito dos eventos celestiais, mas come as coisas da terra. Essa acusação de Sócrates ficar querendo saber o que tem debaixo da terra e olhar para o céu, isso aparece nas nuvens. Aqui não está falando que ele olha as coisas da terra, ele come as coisas da terra. Mas a formulação não está tão distante. Depois, é interessante, no mesmo ano que foi representado as nuvens, tem uma peça do Eupolys que chama Sócrates, no mesmo ano, de mendigo e charlatão. E também tem o Eupolys, tem uma outra peça que chama As Cabras, que é anterior às nuvens, que fala, igual às nuvens, de um velho rústico que paga um professor dessas ideias modernas e falha no aprendizado. Então, de 422, nem 425, a 426, a gente tem vários registros de comédias que estão falando sobre essas novas ideias. É interessante que foi uma moda cômica. Alguém começou, o pessoal achou engraçado, durante 4 anos, os comediólogos começaram a fazer piada com essas ideias. 422 e 426, para ser mais preciso. 4 anos que essa moda pegou. E é nessa época que surgiram as nuvens. E o próprio Aristófanes, ele fala de Sócrates em outras peças, ele cita Sócrates em outras peças. Sócrates não aparece como personagem, mas ele é citado. Então, olha que interessante, a cidade está debatendo essas novas ideias. Sócrates é o grande representante delas, porque eles não diferenciam os sofistas dos filósofos. As comédias começam a tratar desse tema, as pessoas começam a achar graça, e os comediólogos começam a repetir esse tema, citar Protágoras, citar Sócrates, falar dessas novas ideias. E aí, em 423, Aristófanes resolve fazer uma peça tratando disso, que coloca Sócrates como personagem principal. O Sócrates das nuvens, ele é um grande charlatão. A história da peça é a seguinte: tem esse velho que veio do interior e se casou com uma mulher ateniense da aristocracia e mora na cidade. Então tem esse contraste entre a simplicidade do campo e também pessoas mais rudes e o refinamento da cidade, mas pessoas mais moles. Vamos definir assim, é um jeito de expressar o que eles estão falando lá. E aí, ele tem um filho chamado Fidípides, que é educado segundo esse molde aristocrático, e ele dilapidou o patrimônio da família apostando em corrida de cavalos. O Estrepsíades está devendo uma grande grana, e aí ele está desesperado, tentando descobrir como que ele vai fazer para pagar ou para não pagar os seus credores. E aí ele é vizinho de um lugar chamado Frontistério. Frontisterion, esse terion em grego significa lugar. E esse frontis vem de frônesis. É o lugar do pensamento. Nas traduções que a gente tem, traduz por pensatório. Que é a escola de Sócrates, nessa peça. E aí ele pensa, olha, eu vou matricular o meu filho nessa escola, ele vai aprender essas novas ideias, né, e esse método que eles ensinam de fazer o raciocínio injusto prevalecer sobre o raciocínio justo, essa é a ideia que aparece em Aristófanes. E aí eu não preciso pagar minhas dívidas. É interessante, porque quando fala que vai saber defender o raciocínio injusto para não pagar quem ele está devendo, isso aí é uma má compreensão de ideias como as antilogias de Protágoras. A gente falou sobre isso. Antilogias, antilogos, é um discurso que se contrapõe ao outro. Protágoras ensinava a seus alunos saberem defender tanto o raciocínio mais forte quanto o mais fraco. E aí é interessante, olha como é que o Aristófanes entende, que é como as pessoas da época entendiam, que é que talvez como as pessoas da época até aprendiam para poder fazer isso mesmo. Podia ter uma má intenção em alguns alunos, mas não é a ideia de Protágoras. A ideia de Protágoras é fazer os seus alunos aprenderem a olhar cada questão dos dois lados opostos e olhar tão bem os dois lados, olhar o poder, olhar a persuasão, olhar o valor que cada lado tem, que esses alunos saberiam defender tanto um lado quanto o outro. Tanto o lado que é mais obviamente que todo mundo vai achar que é o certo,
quanto o outro lado, que não é tão óbvio, mas que é possível pensar como é que é possível defender ele, porque ele tem algum, de fato, valor, porque tem alguma verdade ali. Ou seja, Protágoras, das antilogias, ele estava fazendo um exercício retórico mesmo, mas ele estava ensinando sabedoria prática, frônesis. Porque sabedoria prática, que é frônesis, é saber olhar as questões dos vários ângulos, inclusive daqueles ângulos que parecem ser os mais fracos. Não é para defender o raciocínio injusto, é para ter uma visão mais refinada, mais complexa das questões. Protágoras está sistematizando o que já se fazia na tragédia. Na tragédia, os tragédios estão enfatizando que as questões têm vários lados. Protágoras está transformando isso num exercício retórico e de pensamento. Só que isso aparece no Aristófanes como vamos ensinar um bando de pilantra a defender o raciocínio injusto. Como é que a coisa aparece? E aí o Fidípides não aceita, ele não aceita seguir o plano do pai, então o próprio Estrepsíades vai para a escola de Sócrates, o pensatório. Quem recebe ele lá na porta é o Querefonte. É interessante porque o Querefonte, na apologia de Sócrates, aparece como esse grande amigo de Sócrates, devia ser o melhor amigo de Sócrates nessa época, que foi ao oráculo de Delfos e perguntou para o oráculo quem era o mais sábio dos homens, e o oráculo falou que era Sócrates. E ele que aparece como a pessoa que está atendendo na porta, nas nuvens. E aí o Estrepsíades entra, e aí ele já vê uns discípulos, já tem várias piadas, tem um discípulo lá, de Sócrates, que está olhando para baixo, para as coisas debaixo da terra. Isso aí é uma acusação que vão fazer a Sócrates e que o Sócrates da apologia vai responder. E ele, como ele está para baixo assim, a bunda dele está para o alto, e aí ele fala que está olhando o céu com a bunda. E a outra acusação que fazem a Sócrates é que ele tentava falar o que existia no céu. Então, você vê que isso aparece, antes de respondido, isso tem uma resposta na apologia, isso aparece como uma piada no começo das nuvens. E aí tem várias outras piadas, mas aí, uma hora, chega Sócrates, e Sócrates chega num cesto, igual a gente viu, a Medeia estava num cesto, quando ela sobe no final da peça. Esse cesto é esse mecanismo que na tragédia e na comédia usava para aparecerem os deuses. E Sócrates aparece nesse cesto, mais elevado do que o Estrepsíades, ou seja, ele está aparecendo como uma divindade. E ele fala, o que você procura, ó efêmero, ele tem toda uma linguagem elevada nesse momento. Ou seja, ele aparece com a pretensão de ser uma divindade. Isso é outra coisa, então, que está sendo criticada aqui. Essa pretensão dessas novas ideias de terem um conhecimento que é próprio dos deuses. A gente vê que na apologia Sócrates está respondendo a isso também. Ele fala, meu conhecimento não é um conhecimento divino, mas é um conhecimento humano. E aí o coro entra uma hora, porque uma das coisas que Sócrates fala com Estrepsíades é que os deuses não existem. Sócrates foi condenado à morte por negar os deuses. E aí o Estrepsíades falou, mas existe o quê? As nuvens. As nuvens são as divindades que Sócrates cultua. E é interessante, tem um motivo porque são as nuvens. Tá? Primeiro, está falando dessa tendência dos filósofos e sofistas a pensar a realidade a partir desses elementos materiais. A água, o fogo, o ar. Tinha um filósofo em Atenas, antes de Sócrates, que dizem que Sócrates foi até discípulo dele, que chama Diógenes de Apolônia, que falava, como Anaxímenes, que o princípio de todas as coisas era o ar. As nuvens são feitas de ar. E mais do que isso, o ar é a própria matéria do discurso. O que é a fala? O que é o logos? É emissão de ar. E o que as nuvens são? As nuvens são essas coisas feitas de ar que o tempo todo estão mudando no céu. A gente vê as formas das nuvens, o tempo todo elas estão mudando. E a gente projeta nas nuvens a forma que a gente quer. Já viram isso? Isso aí é um grande símbolo do discurso sofístico. Emissão de ar, o tempo todo mudando, e a gente projeta neles o que a gente quer. É um modo simbólico de Aristófanes falar desse charlatanismo, dessas novas ideias. E aí, Estrepsíades começa a estudar com Sócrates, mas não dá certo.
porque ele é muito simples, ele é um cara do campo, ele não tem o refinamento para entender essas novas ideias, mas isso não é uma coisa que deprecia muito ele, porque essas novas ideias é um bando de papo furado, é um monte de papo furado. Né? Ele é aquela pessoa que, por ser simples, ele não consegue cair no charlatanismo, por ser uma pessoa prática, ele não consegue cair no charlatanismo. Né? Como pessoas da cidade, mais jovens, que têm um cultivo intelectual, caem mais fácil. E aí tem várias piadas assim. Né? E aí tem a parábase no meio, a gente já viu que é a parábase é aquela hora que a peça para, o chefe do coro, o corifeu, vai e fala como se fosse o próprio poeta para o público. E aí, no texto que chegou até nós, é interessante porque o corifeu vai falar sobre a recepção que as nuvens teve no concurso, no qual ela foi encenada e que ela perdeu. Reclamando, olha, eu fiz aqui uma peça tão bem elaborada, não é essa coisa, sabe, comédia de bufão, de dança licenciosa, de coisa mais física, fiz uma coisa com logos mesmo e perdi. E é interessante, porque na peça está falando sobre a peça quando ela foi encenada. E aí isso significa, provavelmente, os estudiosos dizem, que depois que a peça perdeu o concurso, o Aristófanes reescreveu ela. E aí reescreveu a parábase para falar da recepção ruim que a peça teve quando ela foi encenada. E aí, quando acaba a parábase, volta o Strepsíades com o Sócrates e ele não consegue entender nada. Né? Então, ele confunde várias coisas. Por exemplo, Sócrates vai ensinar para ele sobre os tipos de verso, os metros da poesia grega. Ele fala do dátilo. O dátilo é aquele verso, aquele metro da época, a gente viu. É uma longa e duas breves. Né? Só que dáctilos, em grego, significa dedo. E aí o Strepsíades confunde dedo com o verso. Depois começa a falar dos gêneros gramaticais. Ele confunde com o gênero no sentido biológico, sexual e tal. Faz essas confusões todas, né? E aí começa a pensar assim, uma coisa interessante, o Sócrates propõe exercícios, propõe um caso para ver o que ele faria. Isso é interessante porque o Isócrates, na escola dele, fazia isso também. Você propõe situações hipotéticas e manda o aluno pensar como que ele agiria naquela situação hipotética, o que ele falaria, o que é um exercício de frônese. Só que aqui aparece como um exercício de charlatanismo, porque a situação hipotética é como é que você vai fazer para não pagar seus credores. E o Strepsíades dá um monte de plano mirabolante. Ele fala, eu vou contratar uma feiticeira da Tessália para surrupiar a lua. Por quê? Porque se pagava no começo do mês, né? E aí a lua que marcava o mês, roubou a lua, não tem mais mês, ele não precisa pagar. É umas coisas desse tipo, assim. E aí o Sócrates uma hora desiste, xinga lá o velho, fala que ele não tem memória, que não entende nada, para ele ir embora. Que ele não vai aprender nada. O Strepsíades vai embora e obriga o filho dele a ir aprender com Sócrates. O filho vai, e aí é interessante, essa hora é o ápice da peça. Porque Sócrates fala, olha, quem vai ensinar você não sou eu. Quem vai te ensinar é o próprio Logos justo e o Logos injusto. Isso aí vai ser o Agon. Vocês lembram quando eu falei do Agon? Agon é aquele momento em que dois personagens brigam um contra o outro. E aí, nessa hora que o Sócrates fala isso, aparecem numa jaula um personagem fantasiado, um ator de Logos justo e um ator fantasiado de Logos injusto. Qual que é a fantasia? Eu não sei. Mas estavam numa jaula e aí eles começam a brigar, como se fosse uma briga de galo. É o ápice da peça mesmo. E é muito interessante como é que é esse Agon. Porque o Logos justo, ele fala de como que a educação antiga era boa, como ela era simples, atlética, modesta, e que foi a educação tradicional grega, que criou os heróis que venceram os persas na Batalha de Maratona. Aristófanes o tempo todo ele é saudosista dessa época heróica em que Atenas venceu os persas, que ele contrapõe a essa época na qual ele vive, da Guerra do Peloponeso, na qual, para ele, a democracia ateniense está se transformando numa demagogia, está se corrompendo, se destruindo internamente. O Logos injusto, ele fala o seguinte, olha, se você escolher a justiça, você vai se privar de rapazes, moças, bebidas, jogos, gargalhadas. E fala, conviva comigo, goze a vida, salte, ria e não ache nada de vergonhoso.
Se for pego em adultério, joga a culpa em Zeus, que também fazia isso. Aí o raciocínio justo uma hora chega e fala, olha, isso no final do Agon, se o Fidípides comprar o que você está falando e fizer isso, ele vai ser um esculhambado. E aí o injusto fala, mas não é todo mundo esculhambado? Os poetas trágicos, os advogados e até o público, ele vai e aponta para o público. Fala, é todo mundo, manda esculhambado. E aí ele ganha, porque ele está certo. Olha só, é muito interessante, né? Aristófanes vai e xinga a plateia no final do Agon. E aí o raciocínio injusto vai ensinar o Fidípides. Não aparece essa hora dele ensinando, o que aparece são as consequências. Uma nova cena, o Strepsíades, todo feliz, porque ele mandou embora os credores, né? Porque o Fidípides conseguiu persuadir que ele não precisava pagar, então deu certo o plano. Só que aí, pouco tempo depois, as consequências dessa nova educação aparecem. Aparece em cena o Strepsíades correndo, pedindo ajuda porque o filho dele está batendo nele. E aí ele conta a história. Eles foram jantar, o pai pediu para o filho que tocasse Simônides é um poeta lírico tradicional, Fidípides recusou, aí o pai pediu para que ele tocasse na lira uns coros do Ésquilo. Ésquilo é esse tragediógrafo elevado, essa linguagem nobre, né? E aí o filho recusa e fala, eu vou cantar Eurípides. Interessante. Eurípides no Aristófanes aparece como um símbolo dessa decadência da tragédia. É esse autor próximo dos sofistas, esse autor que, em vez de falar de coisas grandiosas, fala da degradação da alma. E é isso que o Fidípides quer cantar, agora que ele foi influenciado por essa nova educação. E aí ele canta uma cena de uma peça lá na qual um irmão violenta a irmã. Né? Então, ele gosta da trecheira que aparece no Eurípides, que para o Aristófanes é um sintoma de decadência. É curioso, porque o Eurípides ele não está falando dessas coisas porque ele aprova essas coisas, ele está falando para mostrar até onde que a alma humana pode decair. Né? Mas é interessante, aquela velha discussão, encenar essas coisas tão terríveis, pedagogicamente não seria ruim, porque dá um mau exemplo? O Aristófanes acha que sim. E é interessante como que Platão acha que sim também. É o que ele dá a entender na República. E Eurípides era bem mais popular do que o Sócrates? Não. Ele, inclusive em vida, ele ganhou muito menos vezes o concurso do que os dois. As peças realmente são muito mais apelativas. São, mas não deu tão certo na época. Só que depois, no período helenístico, deu. No período helenístico, aí ele ficou popular. Mas na época dele mesmo, deu mais ou menos certo só. E aí, chega uma hora que o Fidípides fala, então, olha, eles começam a brigar, o Fidípides bate no pai, e ele fala, olha, eu estou batendo, é justo que eu bato em você. E agora ele vai aplicar o que ele aprendeu, que é defender o raciocínio injusto. E ele fala, olha, pai, você não me batia quando eu era criança? Batia. E não era com boa intenção? Era. Então, eu também estou te batendo com boa intenção. E eu posso te bater. Ele usa esse argumento. E aí, chega uma hora que ele fala, eu vou bater na minha mãe também. Essa hora, para o Strepsíades, é a hora que ele fala, agora passou de todo o limite. Né? Agora você apelou, isso aqui eu não aceito de jeito nenhum. E aí ele se arrepende de ter estudado com Sócrates, de ter desejado fraudar os credores, de negar os deuses, isso é muito importante aqui, tá? Negar os deuses para os atenienses, a pessoa que nega os deuses é capaz de qualquer coisa. Mas quem se arrepende, o pai? O Strepsíades, o pai. E aí ele resolve se vingar de Sócrates. E o que acontece? Aí chega a cena final, ele lá no telhado da casa de Sócrates, pondo fogo no telhado. Ele começa a atacar fogo na casa de Sócrates. Sócrates aparece e pergunta o que ele está fazendo lá em cima. E aí a situação se inverte. Quando Sócrates apareceu no começo da peça, ele estava em cima, o Strepsíades embaixo. Né? Aqui se inverteu. O Strepsíades está em cima e ele repete, ele fala a mesma coisa que Sócrates falou quando Sócrates apareceu. Ele fala, olha, eu ando pelos ares e olho o sol de cima. E manda os escravos atacarem, baterem no Sócrates. E a peça acaba assim, com Sócrates, a casa pegando fogo e os escravos batendo nele. Vocês veem que isso, de fato, deu muito errado, porque essa peça criou, narrativamente, uma má fama de Sócrates. Já tinha uma má fama correndo. Só que a hora que Aristófanes escreveu As Nuvens e encenou, agora isso está registrado imageticamente.
A primeira imagem de Sócrates que aparece na literatura grega é Sócrates como um charlatão, como um representante dessas novas ideias, que são ideais pedagógicos ruins para as pessoas e para a cidade. Então, aí a gente entende como que Sócrates nasceu como um personagem filosófico. O Sócrates dos logos socraticoi, dos discursos socráticos, ele é uma resposta literária a uma provocação literária. Ele é uma resposta dos filósofos aos comediógrafos, mais especificamente, a Aristófanes. É uma resposta dos filósofos a um comediante.